nome de Jesus. Aleluia, Deus é. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando também nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido, aleluia, o irmão Fábio, amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai querido, aleluia. Meu Deus querido, meu Pai amado. Senhor, Pai, é teu servo, meu Pai, é teu pequeno, Deus. Pai querido, meu Pai amado, Deus. Pai, nessa hora eu te peço, meu Senhor da glória. Usa, meu Pai, teu servo nessa tarde de maneira sobrenatural, Senhor. Joga teu servo, meu Pai, todo roubador da palavra, todo roubador da unção, Pai querido, meu Pai amado. Meu Deus, que nessa tarde ele vai diminuir o Senhor crescer. Meu Deus querido, meu Pai amado, que ele não venha, Senhor, sair daqui. Aleluia, se fala tudo aquilo que o Senhor mandar, Pai Santo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Trabalha, meu Pai, a cada dia, Senhor, neste lugar. Pai querido, meu Pai amado, nessa tarde, meu Pai, corta o teu servo com teu sangue. Aleluia, repete ele a cada dia, meu Senhor da glória. E toma direção a cada dia da vida dele, do lado dele, da família dele, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Salve-se de coração com a paz do Senhor. Amém. Nessa tarde, o Senhor nos convoca a estar mais uma vez na direção do Senhor, fazendo somente aquilo que Ele nos manda. Aleluia, meu Deus. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias. Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Muitas vezes, quando nós estamos mediante as nossas lutas, achamos que as nossas provas são imensas. Achamos muitas vezes que não vamos passar por algumas lutas que são enviadas para o nosso crescimento. E esquecemos o poder que é sobre as nossas vidas. Gênesis 41, verso 12. Gênesis 41, verso 12 em diante. Aqueles que forem encontrando, se coloquem de pé, para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa tarde. Aleluia. Gênesis 41, verso 12, está escrito: E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos e interpretamos o nosso sonho, a cada um interpretou conforme o seu sonho. Verso 13. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar a meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E baseou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei o sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de pai a Faraó. Verso 25 do mesmo capítulo. Verso 25. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó.
Somente até aí. Aleluia, meu Deus. Pode se assentar e eu peço que preste atenção naquilo que vamos nessa noite abrir uma mensagem de Deus para que Deus possa falar. Ainda no livro de Gênesis, somente para que vocês possam assistir, ficando atento à mensagem de Deus. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 44, verso 26. Vindo, pois, José a casa, trouxe-lhe ali um presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. Ainda em Gênesis, glória a Deus. 44, verso 14. E veio estar com seus irmãos a casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra. Nesta noite, aleluia, meu Deus, nesta noite não, nesta tarde, Deus, ainda não é noite. Nesta tarde, a irmã Yolanda abriu um livro aqui, o livro de Esther, que fala sobre a rainha Vasti. Essa rainha Vasti, ela veio a ser a mulher do rei, antecessora de Esther. Ela foi destituída simplesmente por desobediência. O que levou Esther a assumir aquele trono? Obediência. Nesse livro que nós estamos fazendo a leitura, fala sobre a história da vida de José. José era filho de Jacó, ao qual Deus trocou o nome daquele homem para Israel. Foi filho da velhice de Israel. Deus deu José e o seu irmão nasceu com o bênção na velhice de Jacó. José, ele aprendeu desde muito novo que ele tinha que honrar o Deus de Israel. Ele tinha que honrar o nome de Deus ao qual seu pai servia e o ensinou a obedecer. José, ele foi jogado numa cova. Ele foi desacreditado. José foi vendido como escravo. Sendo vendido como escravo, ele foi revendido a Potifar. E sendo ainda escravo, foi afrontado pela mulher de Potifar, ao qual lançou ele na prisão com calúnias e mentiras. José, ele nunca esqueceu algo muito importante que foi entregue nas mãos dele por seu próprio pai. José nunca esqueceu do Deus da sua vida. José conhecia muito bem e sabia que o único que podia livrar a sua vida das mãos daquele povo era Deus. Deus era maravilhoso na vida de José. Mesmo nas lutas de José, Deus era com ele. Mesmo nas batalhas, mesmo no tempo de escravidão, Deus estava com José. A Bíblia nos revela que tudo que José tomava posse para tomar conta no Egito prosperava. Mas ele era escravo. José interpretou o sonho de dois eunucos de Faraó. E através desses dois sonhos que Deus revelara para José, começa a reviravolta. Começa Deus a honrar José numa terra estranha. José foi chamado porque Faraó estava tribulado, estava perturbado com sonhos. José foi chamado porque nenhum dos magos, nenhum dos adivinhos, nenhum dos feiticeiros de Faraó conseguia dizer o que estava acontecendo com aquele homem. Muitas vezes na minha e na tua vida, nós estamos passando lutas, mas Deus ainda fala através das nossas vidas
para honrar a outras pessoas. Deus nos manda profetizar na vida de outras pessoas, mas muitas pessoas não entendem. Independente da condição da prova que você está passando, Deus é na sua vida. José nunca duvidou. José tinha uma saudade imensa do seu pai e dos seus irmãos, aqueles mesmos que o venderam. Simplesmente José foi abandonado pelos irmãos, vendido como escravo por causa de todos os sonhos. José teve um sonho no qual ele revelou para o seu pai e seus irmãos que os seus peixes ficavam de pé e os outros peixes se dobravam, se prostravam na frente do peixe dele. Os irmãos não creram, não acreditaram na obra de Deus na vida de José para honrá-lo. Mesmo assim, Deus dá a José um segundo sonho. E os mostra a José o sol e a lua e 11 estrelas que se dobravam e se prostravam diante dele. Mesmo assim, José vai a seus irmãos e revela que Deus dá um sonho a ele. Mas o sonho de José não foi compreendido pelos seus irmãos. E José ainda, no seu tempo de luta, desacreditado naquele lugar, persevera. E o seu pai manda que ele fosse encontrar os seus irmãos. E nesse momento, se aproveitaram da fragilidade de José e levaram José à cova. José, estando naquele lugar, simplesmente clamava e orava ao Senhor da sua vida. José pedia ao Senhor que o tirasse daquela cova, que tirasse ele daquele buraco. Mas mesmo assim os seus irmãos, cegos pelo espírito do mal, pela inveja e pela contenda, não conseguiam entender que José não tinha poder, mas que estava menção ao poder de Deus na sua vida. José se deixava usar pelo Deus de Israel. E os seus irmãos enfurecidos queriam matá-lo, queriam abandonar ele naquele buraco. Mas vindo uma comitiva de ismaelitas, resolveram até não tirar o sangue de José, não lançar o sangue dele à terra, mas vendê-lo como escravo, para perder em seus corações que nunca mais veriam aquele irmão, que nunca mais José iria sonhar novamente. E José foi vendido, entrou na terra do Egito como escravo, foi espancado, foi humilhado, mas além de tudo, José se colocava na posição de sonhar mais ainda a Deus. José buscava entrar na presença de Deus na sua vida, sabendo que Deus daria a resposta aos seus clamores e às suas súplicas. José não se incomodava de ser servo, porque José, ele já estava acostumado a servir a Deus. José, ele já sabia que o servo de honra é honrado pelo seu Senhor. E em tudo, José não blasfemava contra o nome de Deus. A saudade que ele tinha do seu pai era imensa, mas o seu Deus, que é o mesmo Deus que nós servimos, honrava José. Colocava na mão de José o controle sobre a casa de Potifar. E tudo que José administrava prosperava e crescia. Potifar somente fala a José que sobre a sua própria mulher ele não tinha autoridade, mas sobre todas as outras coisas estava a autoridade sobre a mão de José. E essa mulher era uma mulher
que se aproveitava dos seus escravos, dos seus servos, para satisfazer as suas vontades humanas, carnais. E José, sendo servo de Deus, sendo honrado pela presença do Deus de Israel, se negava a aceitar as coisas que ela obedia a Deus. José se negava a se deitar com aquela mulher, mas aquela mulher insistia em tentar levar José a cometer o pecado. E um dia ela pega José em casa, estando ele só, não tem nem guarda, e ela tenta regular o processo, e ela tenta forçá-lo a fazer as suas vontades. E José foge de ela, José foge da presença dela. José sai daquele lugar e abandona suas vestes. Mas ela queria manchar o nome do servo de Deus. Ela queria provar que José não era tão correto como pensava. Mas Deus nunca vai deixar que os seus servos, que o seu povo, seja confundido ou humilhado. E José, por prova, através da vida daquela mulher lançada na prisão, ela lançada no cárcere de Faraó. Mas isso também já era prova, isso já era preparo de Deus na vida de José para honrá-lo. José tinha que estar naquele lugar. E Faraó teve o seu sonho, necessitava de um homem que tivesse sabedoria, que tivesse comunhão com Deus para te dar a resposta. E sabendo ele através dos seus eunucos, ou melhor, do seu eunuco, do seu padeiro mor, que existia um hebreu chamado José, um homem simples, um homem que não se fazia grande, mas era grande através do Deus que habitava em sua vida. Manda chamá-lo, e José revela para ele que 7 anos a prosperidade seria imensa naquele lugar, que Deus daria de tudo multiplicado. Mas 7 anos depois, haveria uma grande fome, haveria uma grande prova, e muitos não teriam o que comer. Mas José revela para ele que o que Deus mandava avisar era somente que ele teria que se preparar para esses dias maus. E estando ele naquela posição de servo de Deus, revelando os sonhos de Faraó, Deus coloca no coração de Faraó para que ele revelasse José como governador, que tudo fosse colocado na mão de José para José administrar. Porque somente a ele foi revelado o que significava o sonho de Faraó. Mas mesmo assim, sendo agora um homem, segundo a vontade de Deus, segundo Faraó, o colocou como líder, como governador. Somente não isso, mas ao dar José o seu anel, o anel de selar, o anel que usava para selar todos os seus decretos. E na mão de José colocado aquela batalha de sobrevivência, para que José, direcionado por Deus, conseguisse guardar alimentos para os dias maus, para que José pudesse suprir aquele povo, não somente aquele povo do Egito, mas o povo de toda a terra que ali iriam comprar alimentos.
Nessa tarde, somente quero compartilhar algo com vocês, para que vocês possam entender, e não fique somente naquilo que está escrito, mas que vocês possam entender a mensagem de Deus. José teve 2 sonhos. Por causa dos seus sonhos, José foi lançado na cova, vendido como escravo, espancado, caluniado, lançado da prisão, para depois Deus honrar José. Faraó teve 2 sonhos. Não teve quem a ele revelasse o que Deus queria falar, a não ser José. Entenda uma coisa, para Deus realizar os seus sonhos, para que Deus possa colocar em prática tudo aquilo que Ele te prometeu, primeiro você tem que interpretar o sonho do seu Senhor, o sonho do rei. Após você interpretar o sonho do rei e colocar em prática o que está no sonho do seu Senhor, aí sim, Deus virá e realizará todas as suas promessas que foi dada a ti em sonho. José teve paciência. José foi fiel. Ele esperou em Deus. Não se afastou, mas ouviu a voz de sabedoria. O seu pai tinha doutrinado ele muito bem nos caminhos do Senhor. É necessário que no dia de hoje nós procuremos ouvir mais, nós oremos mais, e mesmo nas lutas, ainda que alguém te jogue na cova, te coloque num buraco profundo, ainda que alguém desfaça dos teus sonhos, ainda que alguém duvide dos planos que Deus tem na tua vida, seja fiel. Ainda que essas pessoas que se dizem ser teus irmãos, que fazem parte da tua família, por motivo de inveja, por motivo de não ter o mesmo amor que você tem, duvidem de você. Maior é Deus que está na tua vida, para te levantar e fazer cumprir os teus planos. Somente nesta tarde, Deus coloque em nossos corações que primeiro as coisas de Deus. Primeiro, temos que interpretar e colocar em prática os sonhos do rei. Depois que nós fazemos a interpretação, nós temos que fazer parte de realizar o sonho do rei. Depois que nós conseguimos fazer e nos derramos para a obra do rei, do nosso Senhor, aí sim vem a hora de Deus realizar em nossas vidas as suas promessas. Vem a hora de Deus nos levar a lugares que nós nunca imaginamos. Aí sim vem Deus e nos coloca como governadores, mas não somente de um povo, mas governadores de uma santa palavra de liberdade, uma palavra de cura, uma palavra que pode restituir a vida a um corpo morto. Há uma palavra que não é qualquer um que pode fazer uso, mas somente os escolhidos.